Olá, cabeças pensantes, tudo bem? Hoje estamos aqui em um trio de mulheres. Queremos desvendar muitos assuntos. Ela é uma pessoa extraordinária, sempre está junto com a gente nas causas. Ela é vereadora de Santos, formada em Direito e já foi jornalista, ainda é jornalista, né? Oh. Mas, enfim, antes de tudo, roda a vinheta. Jornalista, mãe, maravilhosa. Olha, a gente sempre se encontra nas esquinas porque a gente sempre está sendo convidada e batendo papos muito bacana. E ela é uma celebridade aqui de Santos. Todo mundo quer conversar com ela, óbvio. E a gente também ia conversar, né, doutora? Com certeza, eu agradeço muito a sua presença. Eu acho que você tem dá esse exemplo de trabalhar em equipe, que eu acho muito bonito. Você valoriza a opinião das pessoas para que todo mundo se sinta fazendo parte do grupo, pertencimento. E eu gostaria de agradecer aí a sua presença, que eu sei que está muito corrida, sua mãe, né, Tá tudo tá bem. doente. A Mesmo gente tem que assim. ter esse. Tá tudo bem, né? Audrey, quem é a Audrey hoje? Assim, dentro de tudo que você faz? Conta Oh, pra meu gente. Deus. Primeiro eu preciso agradecer esse convite tão especial. Vocês duas são muito queridas. Eu sou fã do trabalho de vocês. Já disse isso e repito quantas vezes forem necessárias, porque na vida, nós precisamos de bons exemplos. Nós precisamos de boas referências, porque eu falo muito para minha equipe. Tá dando certo? Tem um exemplo que é positivo? Vamos lá entender como funciona essa roda, esse mecanismo e vamos enquadrar, colocar no nosso perfil, respeitando as nossas características, porque a vida é assim. Ela é feita de histórias do passado. Nós não podemos ignorar aquilo que já aconteceu. Então, tem que resgatar, sim, essa história, falar aos jovens o quanto o passado é importante para a construção do presente e o planejamento do nosso futuro. Então, eu preservo muito isso, dou muita importância para aqueles que já fizeram a nossa história, estão fazendo e ainda vão fazer muito por todos nós. Exato. Então, muito obrigada pelo convite, para que eu possa compartilhar um pouquinho da minha história também aqui com vocês. Eu sou jornalista, sou formada em Direito, sou formada também, tenho 2 especializações em Educação. Além disso, tenho aí a bagagem de ter trabalhado por 16 anos na TV Tribuna. Lá sempre tive como linha de frente a Audrey repórter nas ruas, ouvindo, xeretando tudo, nas comunidades, porque eu acredito nisso, eu acredito no pertencer. E para você pertencer, você precisa estar, você precisa ocupar, né, ao lado de pessoas para que você entenda a dor do outro. E eu tenho, graças a Deus, Deus me deu esse dom da escuta, né, do entender, do compreender, saber ensinar também as pessoas como que a gente pode buscar os nossos direitos, reivindicar da forma correta, do modo certo, né, para que a gente tenha realmente uma sociedade mais justa. Então, eu sou muito feliz e grata por tudo que eu passei na TV Tribuna, né? Um lugar que me acolheu com muito carinho. Sim. Foi uma construção profissional, onde ali me despertou para várias outras áreas. Primeiro para o direito, né? Porque sempre quando eu ia fazer uma matéria mais técnica, que ao mesmo tempo eu tinha que entender muito bem para transformar aquilo numa leitura para quem tivesse do outro lado da telinha, para que pudesse compreender muito bem o meu recado e a minha mensagem. E é assim que precisam funcionar as empresas. Você não pode só pensar que eu entendi. Mas tudo bem, eu entendi porque eu tenho uma leitura de mundo, eu tenho uma bagagem específica para isso. Mas e o outro? Será que ele vai entender a minha Mas mensagem? não dá briga, Audrey? Por Não. exemplo, não dá assim, por exemplo, quando acontece um problema de opinião, um conflito, Uhum. como é que você faz para você abraçar todo mundo? A sua Olha, equipe, eu sei que você tem uma uma equipe, equipe de excelência, né, doutora Nancy? Tenho lá sem dúvida. servidoras públicas,
né, voltadas à área da administração. São duas mulheres incríveis, a Érica, a Regina. Tenho desse outro lado um jornalista, que é o Gustavo Klein, tem o advogado, que é o Leonardo Pérez, tem o Henrique Nunes, que mexe com as nossas mídias sociais. Então, são pessoas técnicas que estão aliadas a esse trabalho, né? E quando é necessário falar um não, né? Porque muitas vezes a gente tem e precisa trabalhar com essa transparência, o não, quando ele é dito de forma responsável, uma forma amorosa, tem a verdade com amor e a verdade com desamor, né? É fato. E quando a verdade é dita com amor, com técnica, com argumentação, ela é muito bem aceita. Pode ser que na hora a pessoa fique chateada, né? Porque não era o que ela esperava, mas ela tem a resposta. E é isso que eu digo sempre à minha equipe. Por mais que a resposta ela não seja aquilo que a pessoa está esperando, aguardando, a gente precisa devolver, dar essa devolutiva e fazer com que ela entenda que aquele caminho não foi possível, mas outros podem se abrir, devem se abrir, até para criar outras oportunidades dentro da nossa equipe de pensamentos, né? Porque você não pode viver aquela vida só naquele caminho, naquele caminho, naquele caminho. Você tem que fazer uma base e fazer com que isso a gente tenha várias ramificações e que a gente possa caminhar, né, de forma segura. E eu acho que quando a gente caminha de forma segura, porque a gente tem a técnica, as pessoas sentem isso. É isso que eu ia falar, segurança psicológica, né? Você oferece uma segurança psicológica para a equipe poder se manifestar, mesmo que receba um não, eles têm essa segurança. E aí veio a internet, porque assim, o que as pessoas fazem, né? Elas vão contra a maré, porque hoje quem se expõe na internet, eu vejo porque a gente se expõe muito. E você abre canais. Porque quando você se expõe, você abre canais para as pessoas falarem o que elas quiserem, concorda? E aí você foi contra a maré, uma vereadora que tá na internet, que escolheu a política, porque política, mulher, né? Você falou alguns dias desse, eu vi, né? Mulher, jornalista, advogada. E aí, assim, eu vou ficar na internet, eu vou dar minha cara a tapa. Não é fácil. Não falar que é fácil, que eu vou não. A gente não vai romantizar. E é algo que eu não faço, né? Muitas mulheres, elas vêm, me perguntam, Audrey, mas você é muito corajosa. Você tá lá no meio daqueles homens todos. Ainda é um lugar ocupado pela maioria homens, né? Nós temos 136 vereadores na Baixada Santista, nos 9 municípios da nossa região. Apenas 9 são mulheres, né? Então, a gente tem uma realidade muito dura, triste e lamentável. Mas é algo que a gente está encontrando maneiras e jeitos de acessar a população, principalmente, para que a gente possa mostrar o quanto é importante a representatividade. E a internet, ela faz parte desse processo. Se não houver esse espaço democrático onde a gente possa ali colocar as nossas ações, programas, projetos, o que nós estamos desenvolvendo, nós não vamos conseguir nunca despertar a vontade e a motivação nas demais pessoas que precisam estar também e participar da política partidariamente também. Porque as pessoas falam assim, eu não gosto de política, mas político todos nós somos. Exato. O que vocês realizam no dia a dia ao lado de tantos funcionários é a política pura. Não é a política partidária, aquela que eu escolho um partido para poder me eleger, né, e conquistar um cargo, seja no legislativo ou no executivo. Mas a política a gente faz todos os dias. Na hora de você falar até com um vizinho. Não. Exatamente. Você tem que ter política na sua vida. Não tem como. A vida real, né? Desde o momento que acordamos até dormir. Mas como você lida? Como é seu emocional para as negativas? Olha... você tá falando de uma coisa super legal na internet, porque a gente acaba fazendo um monte de coisa super legal, mas sempre tem uma pessoa que fala assim, olha, eu não consegui tal coisa, você tá bonita aí dançando, mas eu não consegui tal coisa, né? Existe, e tudo bem, a gente lida super bem. No começo a gente falava assim, nossa, mas... como que a gente vai resolver? E você deve receber muitas críticas. Como você trabalha a sua inteligência emocional? Olha, no início era mais forte essa parte da crítica,
né? E eu levo toda a crítica como construtiva, algo que também é positivo, porque ninguém é livre de erros, né? E eu preciso estar aberta para essa escuta, entender o que essa mensagem está me trazendo. O importante é filtrar, né? E saber o que você vai fazer com aquela crítica. E quando então você entende a mensagem do outro, o que ele quis despertar em você, e realmente está valendo ali, é algo que você precisa melhorar, você retribui com um obrigado, é verdade, precisamos avançar, precisamos melhorar. Vou dar um recado, vou dar um exemplo muito claro aqui. Nós somos pouquíssimos, né, em termos de equipe. Pode até pensar, não, mas você tem 5 pessoas, tua equipe é grande, mas a gente cuida de toda uma cidade. São 430 mil habitantes, né, para 5 pessoas. Quando você compara com uma prefeitura, são 12 mil funcionários públicos. E nós temos um gabinete com 5 funcionários. E às vezes, né, é muito difícil, mas já aconteceu de recebermos uma mensagem no Instagram, no Facebook, e aquela mensagem não foi respondida. E aí a pessoa, quando ela devolve, ela se irrita, porque a gente não respondeu. E eu acho que é isso mesmo, porque ela quer a resposta, ela confia no teu trabalho e ela quer que você esteja lá presente em todos os momentos. E quando acontece isso, o que eu faço? Eu me desculpo, eu falo, procura a mensagem, às vezes eu não encontro, porque a pessoa mandou para outro lugar e não mandou para mim, mas tudo bem. Ok. Eu me desculpo e vamos nos retratar e atender aquela pessoa para que ela fique contente novamente com o nosso trabalho. Acontece, mas essas questões dessas pessoas que entram, invadem as redes, né, para te falar coisas que não estão alinhadas com a tua linha de trabalho, com o teu pensamento de vida, eu tento, às vezes, argumentar, né? Argumento em todas elas. Quando eu vejo que a pessoa tá ali realmente já É com destrutivo, né? isso, com outra intenção, aquilo não é para minha vida. Não é para minha vida. Então a gente pensa em equipe ou a gente conversa de uma maneira mais discreta com aquela pessoa, pede o telefone, chama para conversar. Quando a gente vê que não quer é porque realmente está com outra intenção. Sim. E aí o destino é um só. Muito legal você falar esse Bloquear, exemplo. porque não tá ali para contribuir. Quando Exatamente. tá para contribuir, a gente está de braços abertos para que eles possam chegar. Mas graças a Deus, as nossas redes elas não têm essas Não. pessoas que Os haters, né? outra chega um desavisado falando tá querendo mostrar isso só porque é ano de eleição. Não é ano de eleição, né? Aí eu ensino a pessoa, eu vou ensinar a Sim. pessoa, olha, não é ano de eleição, tô aqui prestando contas do serviço que tá acontecendo, isso é de forma diária e é muito importante, é muito importante. Uma vez que você tem toda uma gestão fazendo com que aquela aparição, aquele post esteja ali, isso é o teu cartão de visitas. É dizer às pessoas, participem. Olha quando um trabalho é bem feito, pensado, planejado, organizado. Olha os frutos que esse trabalho ele entrega, né, à nossa cidade. Então, eu acho que isso tem que ser muito bem explorado, né? E a gente explora a internet com muita responsabilidade. Quando a gente olha alguns pares que colocam, e eu digo de forma nacional, utilizam o seu cargo para algumas situações que não deveriam acontecer, a gente fica com vergonha até, sabe? Eu fico com vergonha, sabe aquela vergonhinha alheia? Sim. Eu tenho, porque um cargo público já diz tudo, é público. Você precisa preservar a imagem, né? E essa imagem, ela custa muito cara, né? Porque é um sistema que paga o teu salário. Então, você deve respeito à população. Se você não quer, não escolha da próxima vez que tiver eleição estar lá. Exatamente. Mas você deve respeito. Assim como qualquer empresa privada, Sim. né? Se você escolheu oferecer o serviço,
que você faça isso com qualidade, Com excelência, eficiência. né? A intenção, é o propósito, né? Você não está Isso. fazendo isso para você, você está fazendo para ajudar um maior número de pessoas, né? Porque muitas vezes você vê que a pessoa não está precisando fazer aquilo, ela faz porque ela tem essa mentalidade de ajudar os outros. Exatamente. Sabe o que é bacana? Você falou sobre o não, né? O não na gestão e da comunicação. Você falou como o outro entende, né? Que você foi fazer direito para que você, na hora do jornalismo, usar as palavras que o outro entendesse. Isso na gestão é bem complicado. A questão do feedback, que todo mundo fala, que é o retorno, a comunicação, o não, né? E aí eu te pergunto, como que você filtra tantos pedidos? E hoje, ó, e ela falou um exemplo, gente, e hoje quando eu saí, né, e hoje eu tô arrumadinha, né? Aí todo mundo, Luana, quem tu vai entrevistar hoje? Eles ficam curiosos, né? Falei, Audrey, ai, ela me respondeu meu e-mail da escola do não sei o quê. Olha, manda um beijo pra ela. Eu falei, é muito bacana você vir falar com uma pessoa que tem credibilidade, né, Audrey? Muito. Mas eu sei que o não na gestão, ele hoje não é mais complexo, né? Na fase que a gente está muito madura. Mas para você que é pública, como que você filtra esses pedidos todos? Como que é a gestão por trás disso? Olha, a doutora Nancy, ela é médica, ela pediu para você ajudar uma causa, sei lá, dos pets, ou da mulher grávida, enfim. Como que todo filtro, a gestão de uma escolha, como que sua equipe faz Seleciona, A isso? né? chegada da informação, ela é preciosa. Então, a gente precisa entender muito claramente quais são esses canais por onde chegam essas mensagens. Então, são as nossas demandas diárias. No meu cartão de visita, que eu entrego ainda às pessoas, está o meu celular. É o meu número do meu celular. O Gustavo tem o dele, com o número dele, tem o meu e tem o dele, né? Assim também os demais que trabalham na nossa equipe. Então, esse é um meio de chegada. E cada um da equipe tem um perfil que eu preciso potencializar dentro daquilo que eles querem fazer, porque também não adianta eu obrigar uma pessoa que não tem o perfil de fazer algo que é mais técnico, né, do que as nossas saídas, que o Gustavo está sempre comigo, ao meu lado, mas que mesmo assim faz requerimento, faz indicação. Então, assim, uma equipe que é pequena não tem como muito escolher. Mas, gente, presta atenção no que ela tá falando. Ela tá falando de gestão de pessoas. Vocês estão entendendo? Assim, para vocês verem como gestão tá em toda parte. Ela tá falando sobre dom, sobre quem ela indica, o que a pessoa gosta A de fazer. habilidade de cada um, né? Ela usa. Já tem Então, mais assim, habilidade para conversar, para comunicação não violenta, e uma outra já ia ficar mais Exatamente. nervosa. Ou Bastidores. aí você coloca a comunicação não violenta como prioridade. não, ó, né? Eu quero que Exatamente. preste atenção para ver como as pessoas acham, às vezes, banalizam as coisas que acontecem. Mas, ó, você tá falando de gestão de pessoas, mas Não continua, por favor. entendem os nossos bastidores. Exatamente. E aí esse bastidor ele é muito precioso para a gente não perder nenhuma demanda. Então nós recebemos muitas demandas de saúde. Então eu preciso fazer exame disso, preciso saber, e pela internet, né? A gente recebe muito pelo Facebook, Instagram. Então as pessoas acham que mandar uma mensagem lá no Messenger ou no post que eu fiz ou em posts de outras páginas que existem para pedir socorro, isso basta e não basta. Então eu preciso ensinar as pessoas para que essa mensagem ela entre de forma oficial e que realmente tenha o peso para que eu continue aquela caminhada naquela demanda, eu preciso que essa pessoa me mande por e-mail. Então, assim, isso tem sérias consequências. Você imagina se uma pessoa coloca uma mensagem para mim, marca o meu nome lá, e é legal falar isso aqui para que as pessoas aprendam. Então, numa página, alguma coisa em Santos, né? Que tem várias páginas assim. Sim. Aí marcam, porque o senhor José Augusto está na UPA da Zona Noroeste precisando de uma transferência, tal, tal. Aí meu nome é marcado, tá. O que eu tenho que fazer? Eu vou fazer a intervenção na hora, direta? Eu não sei se a família quer que eu faça a intervenção. Porque não é a família, muitas vezes, que está colocando aquele pedido de socorro. Sim, é um vizinho. Alguém que escutou, que viu, que... Como é que eu vou interferir na vida de uma pessoa, né, diretamente? Então, assim, a gente precisa receber de forma oficial. Então, o que eu faço?
por favor, encaminhe o relato devido ao e-mail tal, tal, tal. E eu peço para que os familiares encaminhem. Tudo tem que ter um protocolo, gente. Tudo na vida tem que ter um protocolo, senão fica uma bagunça. E nem eu tenho o gerenciamento de todos esses casos. Por quê? Depois, com essas informações reunidas, eu preciso entender onde está a falha na saúde. Porque se eu começo a pipocar essas A mensagens, causa raiz, né? eu não vou nunca conseguir resolver o problema para a cidade. E a doutora fala muito do segundo cérebro, que é processo. A gente colocar isso num lugar que a gente vai lembrar, porque eu duvido que você lembre de tudo. Então, a doutora estava falando isso esses dias. Eles Gente, brincam comigo que eles. Ela fala, não, a outra vai esquecer. Eu falo, às vezes eu esqueço. Não é não, a gente. possível. Às vezes eu Eu sei, a esqueço. gente tem que. Eu tenho E que as- usar. Às vezes eu tô no celular, tô falando, gente, tô anotando, porque assim, você esquece. Não, você tem que usar. Ela fala que tem que deixar uma parte. Explica aí, doutora. É que o segundo cérebro, a gente tem realmente muitas demandas hoje em dia. Só que, como a vida é muito complexa, a gente precisa usar o cérebro para criar, não para lembrar de compromissos, etc. Então, a gente coloca tudo ou as pessoas nos ajudam, a equipe, mas o nosso cérebro tem que ficar para criar. E eu acho que essa área que você ajuda as pessoas é fundamental, porque eu vejo como você é criativa, né? Né, E ela Luana? precisa ter espaço no Exatamente. cérebro. Como você é né? criativa para driblar, às vezes com poucos recursos. É muito bom. Então, para ter poucos recursos e fazer tanta coisa que vocês fazem, que a sua equipe faz, você precisa usar a criatividade, né? Eu vejo isso, Exatamente. além de ter uma gestão de tarefas, você precisa criar, porque o recurso é escasso e, como você falou, são 420 mil pessoas esperando ali Uma que solução. votar. Então, realmente é complicado essa parte de criatividade. Eu acho que a sua equipe tem muito. Eu vejo assim, vocês são de parabéns, como vocês usam poucos recursos e vocês chamam ali, pede emprestado daqui, cede, né? A igreja às vezes cede um auditório para vocês poderem conversar. E a presença, Com os eu acho que pacientes. a Audrey trabalha, a questão da sua presença faz muita diferença. Muita. Você contou uma história no dia que a gente se encontrou, que você falou que foi lá ensinar finanças pro pessoal. Isso. E aí, essa questão, a pessoa não tem noção que esse tempo é valioso, né? Pra todo mundo. E você discorrer esse tempo noturno pra ir lá ensinar mulheres a investir, eu acho que Mas como é que você faz com a gestão na sua casa? Por exemplo, do seu Boa. filho, do seu marido. Porque gente, ela tem marido e tem Porque filho. você, É uma 24 loucura. horas, né? E aí você tem que ficar ligada. Eles não reclamam, não dá. Assim. Como é que você faz para cuidar da Audrey também? A parte A da pessoa, Audrey, né? né? De fazer uma ginástica, comer saudável. Como é que você faz? Às vezes a gente acaba pecando em algum lado, né? Só para não fugir da pergunta da Lu, quando ela me fala assim, e como que você faz para dar esse não? O não é direto, como eu falo na internet. Olha, por favor, peça para que um familiar me envie por e-mail o relato, contato@audreycleis.com.br, para que a gente tenha essa situação de forma oficial. Então, ali, às vezes eu sou questionada, mas ainda precisa mandar um e-mail? Precisa mandar um e-mail, porque é uma forma oficial de recebermos a informação e para que a gente possa tratar este caso devidamente. Né? Então, assim, às vezes as pessoas encaram isso também como um não. Elas não gostam Da burocracia. isso, mas que é uma burocracia que é necessária. E é pequena, mas necessária, né? Para que a gente tenha esses relatos Sim. da forma devida. Quando eu trago isso para minha família entende muito a minha missão de vida. Então, eles também participam bastante. Meu marido tem a profissão dele, meu filho está com 16 anos, mas no jornalismo, meu marido já me conheceu meio assim, né? Imagina. E o jornalismo já era isso, né? Então, plantão, 24 horas, 12 horas dia. Então, eu já venho com esse ritmo, não é algo que é novo na minha vida. Então, minha vida, ela sempre teve essa caminhada mais com um ritmo maior.
Então, às vezes eu me pego falando, meu Deus, o que que eu tô fazendo pra mim, por mim, pra minha vida, né? Hoje, por exemplo, eu não tô fazendo nada de exercício físico, né? Eu deixei um pouquinho isso de lado, mas para que eu possa priorizar o trabalho que eu desenvolvo às pessoas e a minha família. Porque às vezes eu chego em casa, eu podia estar na ginástica. Não, mas eu tô aqui com meu filho, esse é o momento dele. Não, mas eu tô aqui com meu marido, esse é o momento dele. Então eu acabo. A mulher é assim, né? Nossa, é muito legal falar isso, gente. É muito legal. A Porque mulher é assim. ela já declinou, eu já declinei e você também declina. Pra gente não romantizar uma coisa que as pessoas acham que a gente dá conta de tudo, né? Não sou. É um afago no coração, assim, É. ver mulheres tão fortes como você falando Que a gente assim. não é 100%, né? Não. A gente Sempre vai gostaria. ter. A Mulher Maravilha. Eu falei, não sou e nem quero ser. Eu quero ser uma mulher produtiva, uma mulher que realmente tem ali, sabe, a ação que dê efetividade. Eu quero isso, mas Você delega pra muito em tudo. casa? Ah, o meu marido cozinha bastante. Não é porque é a Audrey, tá sempre alegre, sempre É. ouvindo. Eu nunca vi a Audrey mal-humorada. Não. Então, Ah. a impressão que dá é que, Que dá pra que fazer, é né? uma mulher perfeita, Não né? é, Que tá não tudo é. maravilhoso. E às vezes a gente não sabe, né? Teve algum conflito ali em casa e ela no Continua trabalho tá sorrindo. super. Como eu falei pra eles, a minha mãe tá na UTI. Aí eles querem me poupar, né? Às vezes de um compromisso ou de outro. E aí eu falei pra eles, olha, não adianta, porque se vocês me pouparem, eu vou ficar mais triste, né? Então eu só posso ver a minha mãe hoje em dois horários. Então eu vou priorizar esses horários para ela, né? E os demais eu preciso estar desenvolvendo o que eu faço no dia a dia. Então, eu acho que quando a gente aprende a priorizar, a gente consegue organizar. Então, organizando, a gente tem um planejamento maior para as nossas vidas, seja para profissional, como também para pessoal, familiar. Eu tô com um objetivo, uma meta que alcançarei. Já fiz essa promessa para mim, que eu tô sentindo muita falta, que eu sempre fiz, eu sempre fui uma pessoa ligada ao esporte. Assim que minha mãe sair, estiver bem, eu vou retornar. Eu já prometi isso a ela, É isso mesmo. inclusive. Então, me emocionei. Mas Imagino. eu acho que é isso, né? Você entender o conceito da tua vida, porque a gente vive a nossa vida é muito complexa. É muito E complexa, você extremamente ficar complexa. bem pelas pessoas que você ama. Nossa, Imagina, a gente pode ser bem-sucedida e tem que ficar saudável. É isso que é eu fico pensando isso. todo momento. Porque se você não ficar saudável, como você vai cuidar da sua mãe? Como você vai cuidar do seu filho? É. E E aí, ela mesma quer, né? Tua mãe mesmo Exatamente, quer que você se cuide, né? ela quer, ela falou, quando você vai voltar? Ela tá lá na cama do hospital, quando você vai voltar para ginástica? qual o nome dela, Audrey? A Delcina Soares Ai, Cabral. ó, um beijo, ela tá aqui, a Destiny, eu quero que você veja esse episódio. A gente tá, ó, emanando pra você melhoras, né, doutora? Com É. certeza, com essa torcida É. toda. E eu essa tenho torcida. cuidado também da minha equipe, sabe? Eles são muito preocupados. Já almoçou? Olha, come uma bolacha. Ai, não é bonito isso? Isso é demais. Isso Não tá é. preocupada só com a agenda, Não. das tarefas, Se ele tá tá preocupada com a empregado, Audrey não, pessoa, É né? isso, sabe? É um Da bem mesma maneira que você maior. também tá preocupada com eles, né? Hoje, por exemplo, nós fizemos uma agenda sobre diabetes, então nós fomos no Ambesp, nós fomos depois no centro de formação onde estava acontecendo uma capacitação para os educadores sobre diabetes. E aí eu falei pro Gustavo, quando for 11h30, você me avisa. Aí eu vejo que ele tá aflito, porque ele quer me avisar, mas ele também não quer atrapalhar Não quer te cortar, a né? conversa. Aí ele, vereador, ó, desculpa, mas são já 11h30 e era alguma coisa, né? Que a visita é meio-dia, então eu não podia perder. Então, assim, é todo um conjunto. Se você não tiver esse conjunto, desanda, né? Alguma coisa sai do trilho e aí o resultado não consegue surtir efeito que você espera lá na ponta. Então, você tem que estar numa rede
é que você ter construído, mas cada um somou um pouquinho para que aquela roda ela gire com eficiência, bem, né? De forma positiva. Então, acho que é isso. Eu tenho uma frase outro dia que falando que as pessoas bem-sucedidas são aquelas que não correm do problema, elas enfrentam o problema. E eu vi que há pouco tempo você também falou da polêmica da invasão nas escolas, as pessoas te procuraram muito sobre isso. Muito. E às vezes dá vontade de não falar, assim, quando tem uma polêmica dessa, porque assim, você também é mãe. E aí é uma coisa que todo mundo ficou assustadíssimo. É uma coisa que. Imagina, você deixa seu filho na escola, quando você chega, ele não está. Não, o pior de tudo foi o meu filho falar que, "Ó, mãe, a classe inteira combinou de não ir na escola no dia 20." Falei, desculpa, filho, mas você vai. Você vai. Porque assim, eu tô falando para as mães para que elas enviem seus filhos às Você tem que escolas, ser exemplo. né? Então, assim, por vezes eu também sinto que é uma carga nele também, né? Eu tenho que Exato. dosar esse equilíbrio, mas eu sinto também que eu estou ensinando ele de forma positiva, que a gente não pode fugir. Imagina se a gente então tivesse entrado nesse pânico, então nos 365 dias do ano, isso pode acontecer. Então eu não vou sair de casa. Eu fico muito triste porque muitas crianças não foram para a escola, mas estavam brincando nas ruas. Elas estavam nos shoppings, elas estavam Nos andando de parques. bicicleta, né? Então, assim, a gente tem que tomar muito cuidado com a informação. E quando ela chega, a gente precisa entender aquela informação. Será que essa informação é a correta para minha vida? Então, eu sei que eu tenho uma grande responsabilidade em relação àquilo que eu vou dizer, porque isso vai causar um grande impacto, né? Quando eu reuni ao lado de outros vereadores na Câmara, mantenedores de escolas, porque a gente já tinha resolvido a questão pública, mas faltava a particular, que também são munícipes. E a gente precisa entender a dor dessas pessoas, que não podem se sentir sozinhas. E quando eu falei para eles, não fechem as suas escolas, não esqueçam do trabalho que vocês realizam todos os dias, é porque eu tenho certeza disso, porque eu vivo isso. Né? Então, não é uma notícia na internet que você recebe pelo WhatsApp que vai desestabilizar aquilo que você tem segurança e faz no seu dia a dia, o seu dia a dia acontecer. Nós temos que ter a precaução, nós temos que ter um treinamento diferente diante do que o mundo está apresentando para a gente. Nessa reunião, por exemplo, que você traz sobre as escolas, nós levamos os policiais, tinha polícia civil, militar, federal, guarda municipal, e um deles perguntou, alguém aqui tem cursos de primeiros socorros? 3 levantaram a mão, de mais de 100. Algo básico para as nossas vidas. Então, ou quer dizer, a gente precisa entender o que nós estamos fazendo no dia a dia para melhorar enquanto cidadão, né? Enquanto pessoa, ser humano, porque qualquer um pode passar mal por perto da gente, né? E como proceder? De que forma? Só esperando o SAMU? Não, enquanto o SAMU não chega, o que eu posso fazer para melhorar a qualidade de vida daquela pessoa? Isso é gestão pessoal. Isso é gestão pessoal. Exatamente. Isso é entender como eu posso melhorar como cidadão, como eu posso melhorar enquanto profissional, não ficar encostada, sabe? Eu falo que Mas existem... isso é criatividade, né? Você vê que isso, talvez se uma outra pessoa escutasse isso, não iria ter essa sacada dos primeiros. É muito Não boa é? essa sacada. Demais. Isso é Demais. incrível. E E a pra qualquer pessoa lugar, pode- viu, gente? E a pessoa pode ensinar para outras, para os pra qualquer pais, lugar. aplicar esse conhecimento, né? Isso, é E aí, exatamente um ajudando isso. o outro, e a gente mostra para essas pessoas que a gente tem coragem, né? A gente não fica, a gente não recua, a gente tem coragem, e mesmo com a complexidade do dia a dia, a gente vai conseguir tomar as decisões certas graças à criatividade. O que eu quero falar dela é que assim, que eu vejo a maioria fugindo da Sem polêmica. dúvida. E aí ela abre a cara dela lá. Ó, tem que ir, gente, tem que ir. Vamos ver o que a gente Vamos pode resolver. fazer, se acontecer. Quantas pessoas a senhora vê falando assim, vamos resolver? A maioria fugiu, com certeza. Vamos resolver. Porque eu não vou, assim, o pessoal tá em pânico, né? Sim. Tá em pânico. Não, Mas eles precisam ouvir uma voz da coragem,
Porque tem uma pessoa corajosa aqui dentro, às vezes ela precisa de um estímulo para ela florescer, É isso né? aí. É E isso as aí. pessoas gostam de florescer o negativo, né? Do Oh, coitado. Eu vejo assim, meu Deus, em vez da pessoa levantar e falar assim, eu tenho mais Do uma medo, né? oportunidade. No caso desse é do medo, né? o Exatamente. nosso cérebro ele trabalha muito mais para Sim. o olhar para o negativo do que para o positivo. Infelizmente, isso é orgânico, isso é natural. A doutora Nancy sabe muito mais aqui do que, né, do que a gente está explanando aqui, mas é É orgânico. evolutivo, né? Infelizmente, mas eu digo que a gente tem que fazer essa cultura do bem. Eu digo para que você conquiste algo, 3 pilares são fundamentais em nossa vida, né? Tem a questão do sonhar, né? Você sonha, você quer, você tem vontade, você quer buscar, você quer, mas não adianta você ficar só nesse plano do querer, do sonhar. Ação. Não adianta. Você tem que buscar a capacitação técnica para isso. Então, você tem que estudar, você tem que conhecer, você tem que ler, você tem que aprender, você tem que conversar, você tem que escutar, você precisa estar no meio, você precisa socializar. Então, é o segundo. Mas nada funciona se você não tiver o amor. Sabe aquele brilho nos olhos quando você faz algo e aquilo te encanta, você ama, a pessoa precisa sentir. Então, toda vez que eu dou uma palestra em algum lugar, ao final, muito me honra e me deixa muito feliz, que é a primeira coisa que as pessoas vêm falar, como você ama o que você faz. A gente enxerga isso no teu olhar. Então, não há presente no mundo maior do que isso. E é verdade, gente. A gente tá terminando, mas primeiramente, eu acho que a gente, na nossa vida, tem que ser muito grata. Eu sou muito grata à Audrey no momento que a gente precisou muito. Ela abriu o coração quando a gente perdeu uma colaboradora. E tudo que ela falou de mandar e-mail, ela não abre exceção, não, gente. A gente teve que fazer tudo direitinho. Mesmo tendo essa proximidade que ela dá pra todo mundo igual, a gente fez toda a burocracia, mas ela abriu o coração e recebeu os nossos colaboradores e falou da causa com a gente. Eu acho que eu quero relembrar isso porque a gente tem que ser grato às coisas e às pessoas. Falar também que eu acho que uma palavra te define propósito. E é muito legal porque você tá em todos os lugares, realmente sempre com essa força. Então, muito obrigada. Doutora, quer falar alguma coisa? Ah, eu queria também agradecer a coragem que você passa para as pessoas, esse trabalho de equipe maravilhoso que faz com que todo mundo se sinta, até uma pessoa que eu não nasci aqui, mas eu me sinto daqui. Quando eu vejo você falando, eu falo assim, nossa, eu nasci em Santos, Que né? delícia, né? É uma coisa muito legal, assim, você convida as pessoas a participar Sim. com muita transparência, com essa segurança psicológica, essa comunicação não violenta, que são fundamentais para trabalhar em equipe. Obrigado. E que você não é 100% perfeita, né? Tem os dias ali, É muito mas legal. sempre disposta a ajudar. Obrigado, viu, Ana? Obrigado. Amém, amém. Obrigada. Obrigada. Eu que agradeço. A doutora Nancy traz algo que é de extrema importância. Vamos exercitar a comunicação não violenta. Não adianta eu chegar no lugar e falar: olha, viu? Tá tudo destruído. O que você está fazendo para melhorar aquele ambiente? Pense nisso. Se cada um refletir desta forma, que eu estou fazendo enquanto ser humano, cidadão, pagadora dos meus impostos, para melhorar aquela situação. Se cada um pensar assim, com certeza teremos uma sociedade muito melhor. E é isso, Gratidão, gente. meninas. Ficamos aqui hoje, gente. Muito obrigado mesmo. Espero que vocês tenham amado. Vocês viram como tem gestão em tudo? É isso. Esse é o Papo de Gestão. Um abraço, até a próxima.